Temos aí chamado curso básico de teologia cristã, que todo cristão precisa saber. Hoje o assunto é Jesus, mas antes da gente começar, vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez ao Senhor quem nos abençoa, nos trazendo aqui. Sabemos da Tua presença manifesta pelo Teu Espírito em nós, entre nós. Sabemos que o Senhor já ouviu a nossa oração, recebeu os nossos louvores e pedimos agora que o Senhor também nos ministre a Tua palavra, o ensino dela e que saiamos daqui edificados, abençoados pelo Senhor. É a nossa oração, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Inclusive tem uma musiquinha infantil, né, que diz quem é Jesus, eu preciso saber quem é Jesus, eu quero mais conhecer. Mas quando Jesus perguntou quem dizem os homens que eu sou, foi uma confusão, cada um dizia uma coisa. Os discípulos disseram, olha, estão dizendo aí que o Senhor é o profeta, outros estão dizendo que o Senhor é Elias que voltou, outros que é João Batista que ressuscitou, aí cada um diz uma coisa. Hoje não seria diferente também, cada um diz uma coisa. Aí Jesus diz assim, mas e vocês? E vocês que estão comigo, andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí você sabe a resposta de Pedro, qual foi? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus, aquele que estava prometido desde o Gênesis 3,15, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. O Senhor é o Cristo. E aqui é importante notar que Cristo não é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Mas Cristo, você sabe, é título, como rei, como mestre, como professor, o professor fulano. Então o professor é o título, a rainha Elizabeth, rainha título. Cristo Jesus, então Cristo não é sobrenome nem nome, mas título, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Cristo significa, na verdade, ungido. Então, interessante que Jesus depois diz assim para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou que eu sou o Cristo, mas foi o meu Pai quem tu revelou. Interessante. A não ser que Deus, que o Pai, abra o nosso entendimento e nos revele que Jesus é o Cristo, nós não conseguimos perceber, reconhecer nele o Cristo Salvador. É necessário que Deus revele. Se não é a revelação de Deus no nosso entendimento, a gente fica igual o povo, cada um dizendo que Jesus é alguém que na verdade é menos do que de fato ele é. Então alguém vai dizer assim, ele foi um profeta, ou ele foi um pretenso Messias, ou ele foi um rabi, que teve muitos discípulos, ou ele foi um líder religioso, de onde surgiu o cristianismo. Então tem muita gente falando dessas coisas, mas só pode professar que Jesus Cristo é o Senhor quem tem o Espírito de Deus. Se você pode professar com fé, Jesus Cristo é o Senhor, é porque o Pai te revelou. Agora, o que a Bíblia fala mais a respeito desse nosso Senhor? Fala muita coisa. A gente poderia ficar o ano inteiro estudando até mais. O evangelista João diz que ainda que se escrevesse em livros, se cobrisse o mundo inteiro, não seria suficiente para expressar quem foi Jesus. Mas tem algumas verdades básicas, estas precisamos saber. Quais são essas verdades centrais que todos nós precisamos saber e explicar da melhor forma possível
para quem nos perguntar. Então, a primeira verdade importante. Opa, desculpa aí, Gabriel, Guilherme, putz, errei aqui. Pode me ajudar? Obrigado. Jesus é Deus. E a gente sabe que Jesus é Deus por alguns versos, alguns versículos que testemunham a respeito da divindade dele. Deixa eu tentar aqui agora, ver se vai. Não, está saindo. Posso tentar, Guilherme? Posso apertar? Então, vamos parar por aí. O que acontece? Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz explicitamente, com todas as letras, Jesus é Deus. Não tem. Mas há testemunhos, uma soma deles, que só pode se chegar a essa conclusão. Então, há testemunhos sobre a pessoa de Jesus. Ixi, hoje não está indo. Você ficar aí, Guilherme? Então tá bom, então passa, por favor. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e você sabe quem é o Verbo era Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual ao Deus algo a que devesse se apegar. Próximo, por favor. Pode passar tudo já. Fatos sobre ele. Você sabe que Jesus, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, ele teve poder sobre a natureza, e muita gente aponta essas coisas como provas da sua divindade. É verdade que aponta, mas eu prefiro ficar com essas aqui, esses fatos. Primeiro, ele perdoou pecados. E o povo do seu tempo sabia que só uma pessoa podia perdoar pecados, por isso o começou a considerar blasfemo. Eles começaram a perceber que Jesus, ele arrogava para si não apenas o título de Messias, mas de algo mais. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E os 11 discípulos, outro fato, Jesus recebeu adoração. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no. Jesus lhes disse: tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, o Senhor o adorou. Essa para mim é a prova mais irrefutável. Por quê? Porque todas as vezes que aconteceu de um anjo aparecer, e a pessoa ficar tão admirada, tão assim, e cair aos seus pés para adorar, o anjo recusava a adoração, porque o anjo era de Deus, e dizia: olha, sou conservo teu, adora a Deus. Mas Jesus não repreendeu ninguém que o adorou. E o mandamento é claro: somente ao seu Deus servirás, somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás culto. Uma outra questão, porém, que fica, irmãos, são alguns versículos que alguns se apegam para questionar a divindade de Jesus. Como, por exemplo, esse: se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Bom, se Jesus é Deus como Pai, por que o Pai é maior do que Ele? Outra questão, parece que Jesus não sabia tudo assim igual o Pai, tão onisciente quanto o Pai. Quando ele diz, por exemplo: mas quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho,
senão somente o Pai. Então Jesus não era onisciente? Se Jesus não é onisciente, então ele não é Deus, porque Deus é onisciente. Então como é que ele não sabia? Então, irmãos, a questão é a seguinte, o primeiro versículo. O Pai é maior do que eu, no sentido de posição assumida, não de natureza. Então, por exemplo, numa empresa, tem os funcionários, tem o chefe. O chefe assume uma posição acima, uma posição maior do que a dos funcionários. Tanto que um funcionário pode dizer numa empresa, na empresa o meu chefe é maior do que eu. Mas em questão de natureza, todos são seres humanos. Nenhum maior do que o outro. Na economia divina, Jesus se submeteu ao Pai a fim de que o plano da salvação fosse possível. Nesse sentido, questão de posição, Jesus se fez menor. Foi a humildade de Cristo, ao qual Paulo diz que nós devemos imitar, que ele assumiu forma humana e se humilhou a si mesmo, assumindo forma de servo. Obrigado. Tá bom. E se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que o Pai o glorificou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Jesus vai dizer assim, que Deus fez tudo isso para que deem a mesma honra que dão ao Pai, ao Filho. A mesma honra que se deve dar ao Pai, deve se dar ao Filho. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente pegar um passarinho e amarrar as asas dele, ele vai voar? Mas ele vai deixar de ser um passarinho? Não, ele só está com as asas amarradas. Quando Jesus encarnou, depois a gente vai entender melhor por quê, mas ele abriu mão do usufruto e do exercício dos atributos divinos, a fim de que ele estivesse aqui totalmente como homem, como um ser humano, totalmente dependente de Deus Pai. Então, um dos atributos que ele abriu mão enquanto esteve aqui na terra, foi sim, de saber tudo, da onisciência. Por isso ele diz, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí tem aquele versículo que ele sabia o que estava no coração do homem, por revelação do Pai. Mas depois a gente vai entender. Então, Jesus abre mão desses atributos, como um passarinho que abre mão de voar, mas ele não deixa de ser Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele foi que disse assim, lá no fim da Bíblia, no Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E quem é que pode dizer isso, senão Deus? Agora, é verdade sim, que ele se tornou humano, ele se encarnou. João 1,14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo se fez carne significa ele tabernaculou, ele veio morar conosco, ele veio assumir a forma humana, ele se tornou um ser humano. Por que era necessário que Jesus se tornasse um ser humano? Aliás, a igreja no começo teve muita dificuldade para conciliar as duas ideias. O fato de Jesus, a Bíblia mostrar ele ser Deus e ao mesmo tempo ele ser um ser humano. Como conciliar a divindade com a humanidade? Porque Deus é infinito, mas o ser humano é finito. Deus
é perfeito, o ser humano não é. Então, houve muitas tentativas. Então, teve gente que disse assim, olha, sabe o que acontece? Jesus era, na verdade, 50% homem, 50% Deus. Como se fosse assim, água e nanquim que se misturam. E não dá mais para separar, mas está as duas coisas ali, 50% de cada, e virou aquela coisa, assim era Jesus. Outros diziam assim, não, na verdade, quem olhava para Jesus via um ser humano, mas era só o espírito. Ele não tinha carne de verdade. Outros diziam assim, na verdade, ele tinha assim um corpo humano, mas dentro dele só estava o Espírito de Deus. Ou seja, era Deus num corpo humano, como se fosse um homem, um ser humano num corpo de leão, por exemplo. Todas essas tentativas foram consideradas heresias. Por quê? Porque o plano de salvação de Deus exigia que o nosso Salvador fosse um ser humano 100%. Tinha que ter um ser humano 100%. A não ser que Jesus fosse um ser humano 100%, ele não poderia ser o Salvador. Olha o que Paulo diz. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Ou seja, Deus pensou assim como se fosse uma balança. Por causa de um homem, Adão, todos caíram. Então é necessário agora que haja um outro representante dessa raça, sem pecado, mas um ser humano de verdade, para que se coloque desse outro lado da balança, e então ele seja aquele. Se por um homem todos caíram, por esse sem pecado, todos serão salvos, se crerem. Mas precisava de um homem sem pecado. Um homem, ser humano, 100%. Não podia ser anjo, não podia ser metade Deus, metade homem, não podia ser um Deus dentro de um homem, tinha que ser um ser humano. E segundo, para termos referência. Se alguém te perguntar um dia, quem é Deus? A resposta é, olhe para Jesus. No rosto de Jesus, você vê a face de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Qualquer Deus que não se pareça com Jesus é ídolo. A face de Deus a gente conhece na face de Jesus. E se alguém perguntar para você, e quem é um ser humano assim, de verdade? Um ser humano 100%. Como o ser humano deveria ser. Sabe qual é a resposta? Olhe para Jesus. Em Jesus, você vê quem o ser humano deveria ser e será nele. Porque nós somos predestinados em Jesus a sermos como ele. De modo, irmão, que depois de muita oração, muito estudo da palavra e muita revelação do Espírito Santo, a única conclusão honesta que a igreja pôde chegar, por mais que seja difícil para o entendimento e raciocínio humano, é essa. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então Jesus é Deus, completo, nada falta. E Jesus é um ser humano perfeito. Nada falta também. Por isso ele pode ser o nosso Salvador. Foi um ser humano completo, mas, terceira verdade, sem pecado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança
foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus foi um ser humano, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, passou por tudo que um ser humano passa. Ele sabe exatamente o que a gente sente, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é dor, de todas as formas, e ele sabe o que é ser tentado. Jesus foi tentado. Aí entra a discussão se Jesus poderia ter pecado, ou se Jesus não poderia ter pecado de fato. Aí alguns dizem assim, claro, como Deus ele não poderia ter pecado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, mas ele também era ser humano, e como ser humano, aí fica a discussão que não tem fim. Mas, fato é que Jesus foi tentado e não pecou. E que a tentação foi real. Não foi assim uma tentação de mentirinha, tipo, eu não vou pecar, todo mundo sabe, mas me tenta, vai, porque a gente precisa aqui escrever a história da salvação. Não, a tentação foi real. E dizem que Jesus é o único que sabe, de fato, o peso da tentação na sua plenitude. Por quê? Porque ele a suportou até o fim. Outros começam a ser tentados, suportam um pouco o peso e uma hora solta. Então não suporta todo o peso. Mas Jesus não. Jesus suportou todo o peso. Então a mesma coisa aqueles halterofilistas. Quanto peso aqueles halterofilistas conseguem levantar? Qual é um peso que eles conseguem? Eu fiquei em dúvida. Chega a ser meia tonelada? Quase? Então, os 400 quilos? 300? Tá bom. Então imagina aqui que tem 300 quilos. Eu vou pegar um pouquinho aqui, eu acho que não vou levantar nada. Se levantar um pouquinho, eu já vou soltar, porque eu não suporto. Então, eu não sei o peso completo disso. Agora, o halterofilista que pega isso daqui, levanta aqui e ergue e fica segurando, esse sabe quanto que pesa, de fato, 300 quilos. Então, Jesus foi esse. Jesus sabe melhor do que eu e você o peso completo da tentação, porque ele suportou até o fim e não largou. Isso significa que ele sabe o que você passa e que ele pode te socorrer. Ele sabe tudo o que você passa, não importa o peso. Se uma hora você falar assim, você não sabe o que eu estou passando, Jesus sabe. E ele sabe até mais. E ele não só sabe o que a gente passa, o peso que a gente tem que suportar, mas ele pode nos socorrer. Então, quando você estiver passando por uma tentação, começar a ficar pesada, sabe o que você tem que fazer? Clamar o nome de Jesus. Clamar o sangue de Jesus Cristo. Eu conheço o testemunho de um cristão, um líder da igreja, que começou a ser tentado, estava caminhando para o pecado. No meio do caminho ele gritou, o sangue de Jesus tem poder. E o testemunho dele é que ele sentiu como que correntes caindo. E foi liberto. Porque o sangue, o nome de Jesus tem poder. Então clama o nome de Jesus. Porque depois o autor de Hebreus, depois desse versículo, ele vai dizer assim, portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então Jesus foi tentado, mais do que qualquer um de nós. Ele sabe qual é o peso da tentação e sabe socorrer quem
lhe pede socorro. Então peça socorro, que socorrido você será por Jesus. Quarto, irmãos, Jesus fez sua obra na cruz. Nós todos sabemos que Jesus morreu na cruz, que Ele morreu para nos salvar. Mas o que Ele estava fazendo de fato ali naquela cruz? Muitas obras, mas vamos citar apenas duas, que são as mais importantes para nós hoje. Então, primeiro, Ele estava fazendo expiação. Ele estava pagando pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, pelos pecados que estavam sendo cometidos, os que iam ser cometidos, e os que tinham sido cometidos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, vai dizer que lá em Cristo na cruz, Jesus puniu os pecados que outrora tinham ficado sem punição. Quer um exemplo? O pecado de Davi. Você sabe que Davi pecou, foi lá o profeta Natã falar com o Davi. E você sabe toda a história que o Natã contou. Tinha aí um sujeito aí no seu reino que era rico, tinha muitas ovelhas, só que chegou uma visita, em vez dele pegar uma das ovelhas dele e servir, ele foi lá, pegou a ovelha de um pobre e matou a ovelha e deu para os convidados comerem. O que o senhor acha que tem que fazer com um sujeito desse? Aí, claro, quando a gente ouve do pecado dos outros, é como eu costumo dizer, quando é o outro que erra, a gente quer justiça. Quando é a gente quer misericórdia. Mas o Davi ouviu, ficou ofendidíssimo, indignado. Esse homem é digno de morte. Ficou indignadíssimo. Já estava sentado ouvindo a história do Natã, o que é para fazer? Levantou da cadeira, digno de morte. Aí o Natã olha para ele e diz, pois é, és tu esse homem. E aí o Davi ouve, ele fala assim, pequei contra o Senhor. Isso era bonito em Davi, Porque se fosse outro, mas também, não sei o quê. Pequei contra o Senhor. E você lembra qual foi a resposta do Natã? O Senhor te perdoou, não morrerás. Por que o Natã respondeu isso, não morrerás? Porque na lei estava claro. Pecado de adultério não tinha expiação. A sentença era o quê? Morte. Por que o Davi ficou liberado, então? Só porque era Davi? Só porque era o rei? Não, porque o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus lá por todos os pecados, que paga o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? Já estava valendo. É por isso que Davi pôde ser perdoado. E é por isso que nós podemos ser perdoados também. Jesus ali na cruz pagou a dívida. Qual que era a dívida? Qual que é o preço de quebrar um mandamento de Deus? O salário do pecado é morte. Qual que era a fiança? Morte. Mas não podia ser eu nem por você, nem você por mim, porque eu tenho pecado e você também, está todo mundo no banco dos réus. Tinha que ser um homem sem pecado. Por isso Jesus. Lá ele pagou. Tá aquele pecado lá de Abraão, também por que Abraão não morreu? Porque era Abraão? Não. Porque o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Já estava valendo. Então Deus pode perdoar, não porque Ele faz vista grossa para o pecado, deixa isso para lá. Até seria mais simples para Ele. Mas Ele não abriu mão da justiça dele e o preço foi o Filho. Então Jesus estava fazendo expiação. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava fazendo também propiciação. Qual a diferença entre expiação
e propiciação. Os advogados aqui vão saber explicar melhor do que eu. Por quê? Porque a expiação é o pagamento pela transgressão. A expiação é o pagamento pelos danos morais. Então, o pecado não é só a quebra de uma lei de Deus que gera uma dívida, a morte. O pecado é uma ofensa ao caráter de Deus. Então, quando se peca, não apenas se quebra um mandamento, se transgride uma lei que gera uma multa, que é a morte, a vida. Mas se ofende o caráter santo de Deus. Deus provoca em Deus a ira. Então eu fiquei sabendo, vocês sabem aí que semana passada minha esposa se queimou e aí ela começou a pesquisar, né? Mas ela ficou sabendo que um sujeito que foi fritar bolinho de queijo, o bolinho estourou, e aí ele foi reclamar com a empresa não quis saber de fazer nada, e processou a empresa teve que pagar não só a cirurgia plástica e os curativos e tudo mais, mas também pelo dano moral. Então, a expiação é o pagamento pela quebra do mandamento. A propiciação é a ofensa que foi cometida a Deus. Ou seja, Jesus sofreu, Ele pagou os nossos pecados e na cruz Ele recebeu a ira de Deus. A ira de Deus que era para cair sobre nós, Jesus afastou de nós, recebendo do nosso lugar. Como não amar Jesus? Porque lá na cruz, Deus revelou não só toda a sua justiça, mas todo o seu amor. Ele revelou toda a sua justiça porque Ele não deixou nenhum pecado impune. Nenhum. Ele castigou todos. Todos. Tem gente que diz assim, mas poxa, não precisava tudo isso. Deus não poderia ser um pouco mais flexível? Deus não poderia simplesmente falar assim, deixa isso para lá, está todo mundo perdoado e pronto. Qual que seria o problema de fazer isso? Ele poderia, mas qual que seria o problema de fazer isso? Se quebraria o princípio da justiça. E aí o universo ia ficar um caos. Porque se nem Deus, que é Deus, faz justiça, a gente vai esperar a justiça de quem? Então precisa ter o princípio da justiça para as coisas, para a vida ser possível, senão não é possível. Então Deus pagou um preço muito caro para não abrir mão da justiça. Foi o Filho. Então na cruz Ele mostrou toda a sua justiça, porque Ele não deixou nada passar em branco. Castigou todos os pecados, manteve a justiça, mas ao mesmo tempo mostrou todo o seu amor. Porque ao invés de derramar sua ira sobre nós e exigir de nós aquilo que a gente não conseguiria pagar, Ele pagou tudo no nosso lugar. Então, irmãos, a salvação é de graça, não porque valia pouco ou porque não valia nada, mas porque foi pago um preço que nenhum de nós podia pagar. Porque Jesus pagou tudo, é que essa bênção impagável pode ser oferecida a nós de graça. Porque só pode receber pela graça. Então, meus irmãos, é como aquela história, né? Imagina assim que você está para entrar tem uma fila para entrar no céu, e vai entrar até o número 139. Até o número 139 vai entrar. Aí você olha assim o seu número, 140. E
estou fora. Aí o primeiro da fila lá, primeirão, que vai entrar, sabe quem é? Quem é? Jesus, claro, Jesus. E aí ele olha assim para trás, te vê lá, 140. Te vê lá agoniado. E aí você lá no 140, oh Jesus, oh Jesus. Aí Jesus sai lá do primeiro lugar, vai lá para o fim da fila. Ó, e 140 eu estou sendo generoso, viu? Vai lá, chega lá no 140 que é você, e fala, e aí meu filho? Senhor, o senhor sabe, né, tal. Aí Jesus vai para você, fala o seguinte, estou aqui o número 1. Ah, Senhor, o senhor vai deixar eu entrar na sua frente? Não. Eu não vou deixar você entrar na minha frente, porque aí é se cometer uma injustiça, né? Alguém que entrar vai ficar de fora. Então o que o senhor vai fazer? Eu vou ficar aqui no seu lugar. Vai lá para o meu. Foi isso. Então, a gente acha que a gente é legal quando deixa alguém entrar na frente, né? Jesus não fez isso. Jesus foi lá. Então, ele assumiu a nossa condenação para que a gente pudesse receber a salvação. Ele assumiu o nosso inferno para a gente receber o céu. Ele assumiu a nossa morte para que a gente recebesse a sua vida. Foi isso que Jesus fez por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, ele nos justificou. Na cruz ele nos justificou. Por que podemos entrar no céu? Porque a dívida foi paga. Completamente. Completamente. Está tudo pago. Tetelestai. Está consumado. E finalmente, irmãos, Jesus ressuscitou. Tem um teólogo que diz assim, que ele acha que, na verdade, o símbolo da fé cristã devia ser o túmulo vazio. Eu prefiro a cruz ainda. Mas, de fato, a ressurreição é central na fé cristã. Tanto é que uma das provas que Jesus, de fato, ressuscitou é o testemunho que os discípulos deram dessa ressurreição. Alguns morreram por causa desse testemunho. E dizem assim, se é difícil morrer por uma verdade, quanto mais alguém estaria disposto para morrer por uma mentira? Se morrer é porque criam mesmo que era verdade, viram e estavam testemunhando. Como diz aí, ele, porém, lhes disse, não tenhais medo, procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Esse é o testemunho do Evangelho. Jesus morreu, mas ressuscitou. Amém? Tá, mas qual seria o problema se ele não tivesse ressuscitado? Se é tão importante assim, por que é tão importante? Não bastaria ter morrido pelos pecados na cruz? Por que a ressurreição é tão importante assim? Para o quê, irmã? Salvar? Dar o exemplo, salvar. Mas já não estava salvo pagando os pecados na cruz? Tudo isso está certo. Completar o plano da salvação. Tudo isso está certo. Tudo isso está certo. Irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente podia, sabe o que a gente podia fazer agora? Fechar a Bíblia e ir para casa. Seria tudo isso aqui em vão. Olha o que o Paulo fala. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. E ainda estai nos vossos pecados.
Se Cristo tivesse ressuscitado, de duas uma, por que ele não ressuscitou? Ele era um pecador. Por isso que a morte teve poder sobre ele. E se ele era um pecador, ele não pode ser o nosso Salvador. Estamos nos nossos pecados. Não, ele era sem pecado. E a morte não teria poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Mas os nossos pecados lhe soterraram, o enterraram vivo. E ele não pôde ascender. Mas o fato dele ter ascendido mostra que Deus aceitou o sacrifício dele por todos os nossos pecados, e os nossos pecados não apenas foram pagos, mas apagados. Por isso que o Paulo vai dizer depois assim: mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram, pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Porque Jesus ressuscitou, significa que todos os nossos pecados não existem mais aos olhos de Deus, foram pagos e perdoados. Então o que vai acontecer conosco? Vamos ressuscitar também. Então, o nosso destino final não é ser como anjo, não é ser comido pela terra, não é e ficar lá para sempre, não é sermos uma alma sem corpo. O nosso destino final é a ressurreição. Vamos ter corpo, mãos, pés, vamos ter um rosto. Aí fica a pergunta, né? A gente vai se reconhecer? Lá na glória? Vamos nos reconhecer ou não? Tem gente que, tem dificuldade, então a gente respeita, mas eu creio que sim. Sabe por quê? Primeiro, por causa de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou com o corpo glorioso dele. No primeiro momento, os discípulos não o reconheceram. Mas depois, mas só quem parte o pão assim, quem é? Mas quem me chama assim, nessa ternura toda, quem é? Mas quem faz um milagre da multiplicação aí, das pescas, aí quem é? Lembra o que o João disse? É o Senhor. E todo mundo ficou sabendo que era Ele. Então, por exemplo, se eu estiver lá no céu, passar por mim assim um ressuscitado bem arretado, eu sei que é o Jairo, por exemplo. A gente vai manter algumas características que são nossas, não vão ser perdidas. O pecado não vai destruir. Vamos ser a gente mesmo, para sempre. Só que sem o pecado. Então, o pastor Russell Shedd, quando perguntavam isso para ele, ele dizia assim: olha, eu não acho que eu vou ser mais ignorante na glória do que eu sou agora. Então, se eu reconheço agora... Aí ele dizia mais, ele dizia assim: mas pouca diferença vai fazer. Porque lá na glória, o amor em nós vai ser perfeito. Então você vai amar o filho de uma africana que você nunca viu na vida, como se fosse o seu. Isso é céu. Vamos nos amar como Jesus nos ama. Eu quero essa glória. Olha tudo que Jesus para nós conquistou. Louvado seja o nosso Salvador. Então, irmãos, a gente também sabe que Jesus foi assunto aos céus, que Ele vai voltar. Sobre a volta dele a gente vai falar quando estivermos estudando sobre as últimas coisas. Mas hoje, essas são as verdades para a gente guardar no coração. E se Deus nos der a oportunidade de testemunharmos delas, que o nosso Senhor é Deus, encarnou,
não pecou, por isso pode nos socorrer de toda e qualquer tentação. Fez ali a sua obra na cruz, expiação e propiciação, está tudo pago, não há mais dívida. Lutero diz que um dia sonhou que o diabo lhe estava acusando, ele não tinha o que responder, estava oprimido até que ele gritou: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E ele ressuscitou, para que a gente ressuscite também. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor, e se Deus permitir, semana que vem, o assunto Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.